quarta-feira também pela manhã. Amém? 6 horas da manhã. 7 horas da manhã, você puder vir orar em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele sentou-se, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, por minha causa, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas eu gostaria de me adentrar apenas no versículo 3, e nós vamos falar bastante coisa a respeito desse versículo 3 aqui. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos aqui nessa noite com louvores, com salmos, cânticos, hinos espirituais. Nós adoramos ao Senhor também com a nossa oferta, o nosso corpo também, que é o holocausto vivo. Ó Deus, eu creio que o Senhor está recebendo a nossa oração, a nossa adoração. E agora, neste momento, nós vamos ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Nosso coração, a nossa mente possa estar receptivo para receber a sempre viva palavra do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele, no monte, ele convida a multidão que estava sempre acompanhando ele. E a Bíblia fala aqui no versículo 1 que Jesus ele sobe ao monte, porque no meio da multidão talvez seria difícil dele explicar ou ministrar uma palavra que aquelas pessoas estavam precisando. E aqui ele fala assim: ao ver as multidões, subiu ao monte. Ele se assentou, claro, os discípulos se aproximaram dele. E agora ele começa a falar, a ensiná-los. E Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o título da mensagem de hoje é Bem-aventurados. Eu vou tentar trazer algumas mensagens, após essas aqui, sobre essas bem-aventuranças. Mas eu vou me deter apenas nesse primeiro versículo, porque esse primeiro versículo já é o bastante para hoje. E aqui, nesse tema central, o reino de Deus, ele começa aonde o nosso ego termina. Presta atenção aqui, olha, o reino de Deus, ele começa aonde o nosso ego termina.
Porque muitas vezes, quando a gente lê esse versículo que fala sobre bem-aventurados pobres, a gente muitas das vezes nos leva a pensar sobre pobreza, sobre alguém que não tem condições financeiras, sobre alguém que vive na miséria, sobre alguém que não tem condições, que vive dependendo, ou muitas das vezes nem depende, não consegue depender do governo, do BPC, entre outras coisas. E a gente entende aqui, ou muitos entendem, que bem-aventurados os pobres. Aquela pessoa que está com necessidade. Ou seja, eu para ser bem-aventurado, o Senhor ele é contra os ricos, ele é contra a pessoa que tem bens, e a gente tende a entender que bem-aventurados serão os pobres. Mas eu gostaria de levar a igreja a compreender que a verdadeira felicidade e a verdadeira abundância começa na consciência de que os pobres de espírito, que essa pobreza que se refere, é quando a gente se esvazia de nós mesmos. Ou seja, eu sou pobre de espírito. É quando alguém me fala assim, pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, eu estou decepcionado comigo mesmo. Pastor, eu estou... Uma frase que eu vejo frequentemente, estou desanimado. Aí o Senhor vem e fala assim, é essa pessoa que não está aguentando mais, que está sofrendo, que está angustiado, essas, bem-aventurado, o pobre de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Porque quando o nosso ego fala mais alto, que a gente fala que nós somos auto-independentes, ou seja, nós não dependemos da graça de Deus, nós achamos que somos fortes o suficiente, a presença de Deus não está na vida dele. Mas aí o Senhor fala assim, olha, bem-aventurado vocês que são pobres. Pobres de espírito não é aquela pessoa que está amargurada, não é aquela pessoa que está abatida, não é aquela pessoa que está passando por emoção. Não, não. É pobre de espírito, é aquela pessoa que fala assim, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Aí, nessa contextualização do Sermão do Monte, Jesus ele sobe e, claro, Jesus ele ensina aos discípulos, porque o pobre de espírito, ela se refere à questão do reino de Deus. Porque ao contrário das coisas que nós aprendemos no mundo, é que o nosso ego prevalece, é o que o nosso eu prevaleça, é que a minha capacidade prevaleça. Mas do reino de Deus não, o reino de Deus é sempre uma submissão, o reino de Deus é sempre servir, o reino de Deus é sempre dependência. A gente pode perceber a dependência que Adão tinha no jardim do Éden, e aquela dependência de Deus, e ao mesmo tempo quando ele perde essa dependência, tudo na vida dele se desfaz, acaba, a terra ela se torna má, né, por causa dessa questão. E Jesus ele traz aqui, olha, bem-aventurado vocês que são pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. É interessante, irmão, que sempre Jesus valoriza o que o mundo, é o oposto do que o mundo valoriza. É por isso que a igreja sempre tem que andar na contramão do sistema. Eu falo do sistema, é o mundo. A Bíblia sempre é oposta ao mundo. A Bíblia sempre é oposta ao pecado. Jesus, ele sempre valoriza o oposto. Quando fala assim, o mundo fala assim, você deve odiar o seu irmão por alguma coisa. Aí Jesus fala assim, não, você deve não só amar o seu irmão, mas deve também amar o inimigo e orar por ele. Percebe a questão da contramão que a Bíblia e Jesus, ele vem nos dizendo? O inimigo fala assim, ó, se alguém te ofender,
Nós aprendemos aqui hoje. Ah não, mas eu vou amaldiçoar 70 vezes 7, lá no Antigo Testamento. Aí Jesus traz para Pedro assim, olha, não é dessa forma. Porque o amor de Deus é diferente. Você deve perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Se você acha que está tudo bem consigo, talvez ainda você não tenha encontrado o reino. Talvez você ache que está tudo bem consigo mesmo, talvez você não tenha encontrado o reino. Quantos de nós já sentimos vazios? Alguém já sentiu vazio aqui? Eu já levantei minha mão. Alguém já sentiu vazio? Talvez você que hoje está sentindo vazio. Talvez você está sentindo quebrado. Talvez você já se sentiu pequeno. Mas Jesus começa dizendo que é exatamente aí, quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente quebrado, quando a gente se sente vazio, é quando o reino de Deus começa. Percebe que Jesus ele vem trazendo para aquelas pessoas religiosas da época, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, porque os religiosos daquela época, eles achavam que eram alguma coisa. Eles estavam cheios de si mesmos, eles estavam cheios da sua religiosidade, eles estavam cheios dos seus costumes, eles estavam cheios das suas, vamos dizer, da sua crença, da sua cultura. Aí Jesus vem trazendo essa palavra, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É claro, com certeza, estavam ali no meio daquela multidão, não apenas os discípulos, alguns religiosos, e Jesus ele traz essa palavra, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus começa, irmãos, dizendo que é exatamente aí que o reino de Deus começa, quando eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, eu não sou nada. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sou capaz, o irmão é capaz. É aí que se engana. Porque Deus sempre trabalhou na vida de alguém que não foi capaz, na vida de alguém que não era. Na vida de alguém que não era. José, odiado pelos seus irmãos, quem nasceu primeiro? Rúben. Mas o sonhador, aquele que sonhava, foi odiado pelos irmãos, mas quem sobressaiu sobre os demais? José. Quem nasceu primeiro? Esaú. Mas quem Deus escolheu? Jacó. Quem foi consagrado a rei primeiro? Pelos homens? Saul. Mas quem Deus se agradou? Davi. Presta atenção aqui, meu irmão. Às vezes você fala assim, e eu vejo muita gente falando, pastor, eu não sou capaz, pastor, eu não tenho essa desenvoltura que outros têm. Meu irmão, é aí que Deus trabalha, sabe por quê? Aquela pessoa que se acha que faz e que tem alguma coisa, Deus não gosta, mas aquele que se humilha diante da mão do Senhor, Deus pega e exalta e faz você um grande homem de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. Deus nunca chamou alguém preparado. Eu não vejo na Bíblia ninguém sendo assim chamado preparado. Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Moisés, olha para a vida de José, olha para a vida dos discípulos, ninguém ali estava assim, olha, eu estou apto, mas Deus ele chama aquele que não é para ser alguma coisa. Então você que está aqui nessa noite, achando que está vazio o seu coração, é aí que Deus entra, é aí que Deus faz morada, é aí que Deus restaura a sua vida. Quem você quer restaurado aqui em nome de Jesus, diga amém. Bem-aventurados os pobres de espírito. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou me humilhando diante do Senhor, ó Pai, eu me considero, não olhar assim como, não, eu sou pobre, Senhor, eu preciso do Senhor. É essa pobreza que eu estou dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou carente do Senhor. Mas o que significa ser pobre de espírito, pastor?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, pobre de espírito não é baixa autoestima, não é se achar indigno, não se achar inútil, mas é reconhecer a nossa falência espiritual. O que é falência espiritual? Saber que não temos méritos próprios diante de Deus. É chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, nossa, eu sei pregar, eu sei falar, eu sei cantar, mas nada disso me põe diante do Senhor o melhor, e sim o pior. O apóstolo Paulo, ele chega a declarar e fala assim: olha, vocês são pecadores, dos quais eu sou o principal. É claro que tem todo um contexto ali, eles não estavam vivendo uma vida no pecado, mas ele estava se referindo à vida outrora, dizendo que ele era mais pecador do que todos que estavam ali. Então nós achamos e declaramos: Senhor, eu sou indigno, eu não sou digno, eu não mereço mérito diante do Senhor, o mérito é teu. Aí nós temos o exemplo bíblico do publicano em Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, ele chega diante do Senhor. O publicano, talvez ele tinha condições financeiras, talvez ele tinha condições intelectuais, talvez ele tinha uma eloquência. O publicano, talvez ele tinha uma posição social, mas ele chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele completa: porque eu sou, quem sabe o resto? Eu sou, vamos repetir comigo: eu sou pecador. Eu sou pecador. Aí o Senhor olha de misericórdia para ele. E quando nós não chegamos diante do Senhor, falamos: Senhor, eu não tenho mérito diante do Senhor. Eu posso ter uma posição na igreja, eu posso ter uma posição na empresa, eu posso ser alguém reconhecido na sociedade, eu posso ser alguma coisa. Mas eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu não mereço mérito. E quando a gente se esvazia, irmão, do nosso orgulho, sabe o que Deus nos faz? Nos enche da sua graça. Quando o nosso orgulho, nós esvaziamos nosso orgulho, o Senhor vem com a graça dele e nos enche. Meu irmão, então vamos nos encher da graça do Senhor, nos colocar diante do Senhor. Fala assim: Pai, eu sou pobre, nu, eu preciso do Senhor, eu necessito da tua presença. Ser pobre de espírito, irmãos, é fazer as pazes com o fato de que eu não sou autossuficiente, mas Ele é. É achar que você acha que pode andar sozinho, mas não pode. Senhor, eu não sou autossuficiente, por isso que eu sou dependente do Senhor todos os dias. Jesus, ele em Filipenses capítulo 2, e toda a história de Jesus, ele demonstra pelas suas atitudes. Ele não era autossuficiente. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Mas mesmo sendo Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 4, em toda a história de Jesus, você vê que Jesus, ele corre para os braços do Pai, sempre em oração, dependendo do Senhor. Não dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele sabia que dependia do Pai. Ele sabia que precisava de conversar com o Pai. Você vê no jardim do Getsêmani, as últimas palavras, antes dele ser levado ali para ser morto. As lágrimas, o sangue derramado. Antes mesmo de colocar a coroa de espinho. É isso que nós precisamos entender aqui nessa noite, meu querido. Ser pobre de espírito é fazer as pazes com o fato de que eu não sou suficiente. Segunda coisa, a vida do reino começa onde o ego termina, que eu falei. O reino de Deus é entregue. O reino de Deus não é conquistado. O reino de Deus foi entregue para nós. Jesus fala assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado
o reino de Deus. Tem gente que quer conquistar o reino. O reino de Deus não é conquistado por nós. Quem conquistou o reino de Deus para nós foi o próprio Jesus. Lá na cruz do Calvário, Jesus conquistou o reino dele para nós. Nós perdemos o reino. Nós perdemos a presença. Eu falo que é reino, é a presença do Senhor. O reino de Deus não começa lá no céu. O reino de Deus não começa quando eu vou morrer e estar no braço de Abraão. Tem gente que acha que o reino de Deus vai começar quando a gente morrer e for embora, ou quando Jesus voltar para buscar a sua amada igreja. Meu querido, o reino de Deus já começa dentro de você. Você sabe por que eu falo que o reino de Deus começa dentro de você? Porque o reino de Deus é o próprio Deus. Deus, ele mora na sua vida. Deus é o Espírito Santo e através de você. Então o reino de Deus já começa aqui na terra. Eu posso viver um pedacinho do reino do Senhor aqui. Pastor, mas eu não estou desfrutando desse reino. É porque você não está deixando o reino de Deus entrar na sua vida de verdade. Porque quando se fala de reino, é reinado. Deixa Deus governar a sua vida, meu irmão, você vai ver o que vai se tornar a sua vida. Deixa Deus governar a sua vida, você vai ver a sua vida vai se tornar. Sabe, porque no mundo, o reino do mundo é o quê? É sucesso. O reino do mundo é igual independência. O reino do mundo é igual autossuficiência, ou seja, eu sou autossuficiente, eu sou independente, mas do reino de Deus é o quê? É vida, é dependência, é rendição, é humildade, é chegar diante do Senhor, Senhor, não sou nada, Senhor, eu sou humilde, Senhor, eu preciso buscar ao Senhor, Senhor, sem o Senhor não sou nada, sem a palavra do Senhor eu não consigo viver, porque a palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos purifica, a palavra do Senhor nos renova. Então, se você não tem prazer na palavra do Senhor, nela não medita nem de dia e nem de noite, como que vai a sua vida vai de mal a pior. Meditar na palavra do Senhor não é só vir aos cultos, aos domingos, e ouvir uma bela pregação, não, mas é ter uma vida diária, e a primeira coisa que você deve fazer no seu dia é buscar a presença do Senhor. A oferta que agrada a Deus é a primícia. O que você faz a primeira coisa do seu dia? Pastor, a primeira coisa que eu faço é ligar meu celular e ficar meia hora, ficar vendo um monte de coisa. Então nós precisamos entender que é dependência. Deixa eu ouvir Deus. Tem gente que não tem nem tempo para ouvir Deus mais. Pastor, não estou escutando mais a Deus. Eu li uma frase de um pregador famoso dizendo assim: você não escutou a voz de Deus, começa a ler a Bíblia em voz alta. Pastor, não estou ouvindo a Deus, eu não estou ouvindo mais Deus falar comigo, eu não estou vendo Deus falar na igreja. Será que, irmãos, comece a ler a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir Deus falando com você. Deus quer falar com você todos os dias. Deus não vai querer ficar aparecendo para você de forma assim, como aparecia algumas vezes. Pode até aparecer, mas Ele deixou a palavra dEle, a palavra escrita, que a gente pode ler todos os dias. E a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, e quando eu leio ela todos os dias, essa água, ela tende a transbordar, é como esse copo aqui está cheio, e eu começo a encher mais, e essa água vai enchendo a minha vida, enchendo o Espírito Santo, ela começa a molhar aqui a mesa, começa a derramar no chão, e começa a espalhar, mas se eu não consigo, eu não me alimento, eu não me encho da palavra do Senhor e do Espírito Santo, eu não começo a tocar nas outras vidas, e se eu não estou tocando nas outras vidas, é porque eu não estou cheio da presença do Senhor, cheio da palavra. Eu falo de tudo, eu falo de futebol, eu converso, eu falo de filme, eu falo de seriado, mas eu não falo da palavra. Se eu não falo é porque eu não leio, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio, meu irmão? Eu falo da vida dos outros, irmãos, então você está dando lugar ao inimigo. Porque eu e você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E isso nos traz dependência dEle, isso nos traz rendição, isso nos traz humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
A pobreza do espírito é o solo fértil para todas as bem-aventuranças. Olha só, bem-aventurados, vocês são pobres de espírito. Pobres de espírito não tem nada a ver com pobreza. Não, tem gente que é pobre, mas não tem nada de pobreza de espírito nele. Pobres de espírito. E a entrada do reino não é um passaporte de boas obras, mas uma confissão: Senhor, eu preciso de Ti. A porta para a entrada do reino do Senhor não é boas obras. Eu falei aqui pela manhã hoje, não é as minhas boas obras que vai fazer com que eu seja salvo, não é as minhas boas obras que vai fazer com que eu me apresente à salvação, não, é pelo contrário, eu já sou salvo, você já é salvo, então porque eu salvo, eu sirvo, porque eu salvo, eu faço as boas obras, porque eu sou salvo, eu sirvo os irmãos, sou voluntário, porque eu sou salvo, eu amo os irmãos, porque eu sou salvo, eu amo as pessoas. Ou seja, eu não vou amar para ser salvo, não, eu faço isso porque eu já sou salvo, porque quem é salvo pratica as coisas que o reino de Deus faz, as atitudes do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é para os quebrados. O reino de Deus é para os quebrados. Muitos hoje se sentem o quê? Fracos, ansiosos, deprimidos, na correria total, né? E nessa correria deste mundo, cheio de coisas para a gente visualizar, aí começa a vir o quê? Depressão, fica deprimido, fica ansiosos. O que a ansiosidade traz, ou melhor, a ansiedade traz? Muitos problemas. A gente fica querendo antecipar as coisas que Deus está preparando para a gente, para o futuro, para agora. A gente quer antecipar as coisas. A internet é rápida, o celular é rápido. A gente quer uma internet mais veloz. Vocês não sabem, talvez muitos aqui não sabem nem o que é internet de escada, para você entender como é que funcionava na época. Talvez muitos aqui não foi ao centro de Patinga na época que só lá tinha uma cabine telefônica e você tinha que pagar ali para você telefonar para alguém. Aí você tinha que enfrentar uma fila. Meu pai sempre ia à noite para a gente conversar com a minha avó, vozinha. Eu sempre ia com ele, ou a oportunidade que tinha, principalmente no meu aniversário, porque no meu aniversário a minha vozinha também fazia aniversário, dia 7 de dezembro. Inclusive, eu agradeço muito pelo presente dos irmãos, que ano passado me deram esse terno, mas só esse ano que consegui entrar nele. Assim que eu ganhei, eu engordei, mas não foi nesse ano passado, não, acho que foi ano retrasado, tá? Foi o dia do pastor do ano passado. Fui lá, experimentei, aí não usei, engordei. Aí na campanha do jejum e oração, graças a Deus, e estou seguindo firme em nome de Jesus, eu vou perder mais aí alguns quilinhos. Minhas calças estão tudo caindo, glória a Deus. Para a honra e glória dele. Mas aí a gente ia para lá, e tinha que ser rápido, né, pai? Porque era muito caro. Talvez vocês, alguém lembra desse cabine lá? Quem lembra? Aí eu conversava com a minha avó: vó, parabéns para a senhora, parabéns para você também, meu neto. Porque você está fazendo no mesmo dia que eu, né? É sempre assim. Aí depois começou a aparecer os orelhões. Né? Aí vem o telefone. Aí hoje já nem é telefone mais, é smartphone, porque tem tudo no telefone. Hoje até os idosos aí, né? Não sai do telefone, fica só no zap conversando com os netos, né, mãe? Deixa eu ver o meu neto, deixa eu ver o Pedro. E vai lá.
É, pastor. É. Bom demais. Mas vocês não sabem o que é. Aí as pessoas ficam ansiosas, porque hoje tudo é rápido, né? Coloca uma pregação aqui, daqui a pouco o irmão está procurando no Google, o pastor está ali, não sei o quê. Manda uma mensagem, já chega para lá na hora. Antigamente era só carta, eu tenho um monte de carta lá em casa, aí as pessoas até pararam, né? Não tem costume nem de escrever, né? Aí sai aquelas letras horríveis. Aí do mesmo jeito que escreve no WhatsApp, fala, né? Você vê, beleza é só belê. E por aí vai. Aí a pessoa fica ansiosa nesse mundo que nós estamos vivendo. Muita gente ansiosa. Não aguenta esperar uma fila. O culto já está demorando. Para orar então, meu Deus. Orou 5 minutos, já está passando tempo demais. Jesus chama os quebrantados ou os quebrados para perto. Deus não espera que você melhore para te aceitar. O reino de Deus não é para vencedores do mundo, mas para os dependentes da graça. O reino de Deus não é para os vencedores do mundo. O reino de Deus é para os dependentes da graça de Deus. Hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus. Hoje eu não poderia estar. Se você está aqui hoje, não é porque você é o cara, não. Se alimentou bem, está indo na academia, fazendo a sua dieta direitinho, que você é autossuficiente. Você está aqui hoje pela graça de Deus, porque se não fosse a graça dele, você nem tinha nascido. É por isso que nós precisamos acordar e falar assim: graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade que nós temos hoje. Eu falei que pela manhã, e o Fernando me ajudou, muito estudado, né? Por hora muito estudado. Eu falei das 102 leis que existem para a nossa sobrevivência, e das quais ele mencionou a respeito do oxigênio, que eu errei na porcentagem. Eu só falar dessa lei porque tem a lei da gravidade, tem a lei, várias coisas, né? Mas eu falei do oxigênio. O oxigênio tem que ser, quantos por cento, Fernando? 21%, né? 21%. Se for 23% a mais, eu explodo. Bum. E se for abaixo de 21%, o que acontece? Eu morro asfixiado. Isso é graça. Quando você olha para o planeta Terra, o sistema solar, tudo ali alinhadinho, se uma dessas coisas, irmãos, sair de órbita, sair do seu alinhamento, sair do propósito de Deus, irmão, acontece coisas desastrosas. Mas tudo está funcionando, sabe por quê? A graça e a vontade de Deus. Então o reino de Deus não é para vencedores do mundo. O reino de Deus é para aqueles que dependem da graça de Deus. Claro que nós vencemos o mundo, não porque eu sou vencedor, mas porque Cristo venceu o mundo e o pecado por mim. Hoje nós somos vencedores, não porque eu sou, mas porque Ele venceu por mim. E por causa dele, por meio dele e por Ele, eu sou vencedor. Amém? Vamos lá aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O Senhor não começa aqui o sermão dizendo assim: seja forte. Não. Ele disse: reconheça a sua fraqueza. Ele não começa o sermão aqui do monte falando assim: olha, seja forte. Não. Reconheça as suas fraquezas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Reconheça a sua fraqueza. Pai, eu chego diante do Senhor. Pastor Sóstenes sempre fala isso. Pai, perdoa-me, Senhor. Passa o teu sangue, ajoelha diante do Senhor. Pecou no dia, Senhor.
passe o teu sangue na minha vida. Reconheça a sua fraqueza, fala assim: Senhor, meu Deus do céu, se o Senhor não for comigo, eu não tenho como ir. Então reconheça, irmão, que você é pequeno, reconheça que você é debilitado, que você precisa do Senhor. Você não é autossuficiente, você só é alguma coisa com a presença do Senhor Jesus na sua vida. Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer, nada. E ele menciona ainda: em tudo, dai graça. Se você for comer, dai graças ao Senhor. Vai fazer uma viagem, dai graças ao Senhor. Está comendo feijão com arroz hoje? Dá graças ao Senhor. Está recebendo menos que um salário mínimo? Dá graças ao Senhor. Pastor, estou comendo só um arrozinho com feijão, um angu. Dá graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem nem o que comer. Esses dias eu vi o exército dos Estados Unidos, e eles sempre fazem isso, tanto é os Estados Unidos como a Cruz Vermelha, porque não pode aterrissar, com avião, porque senão acabam aquela multidão de gente avançando, matando até por causa de comida. Então eles jogam uma caixa grande, com paraquedas, aí vai caindo, aí o pessoal sai correndo, vão estar aqui paraquedas. Se cair no meio da água, não está nem aí. Se cair no meio do barro, irmãos, aí teve uma hora que a caixa abriu com arroz e espalhou arroz para o chão. E aquele monte de gente pegando arroz com terra e comendo, sabe? Está comendo alguma coisa em casa, irmão? Só uma taioba, que é muito gostoso. Se você estiver na sua casa, me convida para comer um angu com taioba. Dá graças a Deus. Se você estiver comendo algo diferente da sua casa, que é um cardápio, talvez você ache com excelência, não coloca no seu coração e fala assim: eu sou melhor do que os outros. Não, Senhor, obrigado, Senhor. E compartilhe para aquelas pessoas que não têm. Pobres de espírito, é esse aí que o Senhor se alegra. O Senhor se agrada dos pobres de espírito. A cruz, irmãos, é o trono do rei. E ela só atrai aqueles que sabem que precisam ser salvos. A cruz é o trono do rei. Mas ela só atrai aqueles que querem ser salvos. O João 3,16 é para todos, mas para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que querem ser salvos. Talvez você que está nos assistindo aqui nessa noite, a salvação é para você, mas é se você quiser. Jesus, ele fala assim: olha, vem aí, segue-me. Não é obrigado. O reino de Deus é para aqueles que creem, para aqueles que querem. Para a gente finalizar, o reino já é deles. Agora, o verbo presente é: deles é o reino. Olha aqui, o reino para quem é pobre de espírito não é namorada no céu, meu irmão. O reino para os pobres de espírito é para cá agora. Ele fala assim: olha, deles é o reino de Deus. Quando fala deles, está falando aqui de um verbo presente. Deles é o reino dos céus. Ele está falando de um verbo futuro. Ele está falando: será deles o reino, não, deles já é. Já pode aproveitar aqui agora. Já pode desfrutar do reino, não é uma promessa futura. Quem é pobre de espírito, o reino já começa agora na vida daquele que se rende. Por isso que a gente olha na vida de pessoas que são pobres de espírito e a gente vê realmente o reino de Deus na vida deles. Tudo que ele fala, aquilo que ele faz, a conduta, e é gostoso estar na presença da pessoa que é cheio da presença de Deus. Por isso que as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus.
Irmãos, é horrível ficar perto de gente que não está cheio da presença de Deus, cheio de amargura, ele só fica falando de coisas ruins, mas quem está cheio de Deus, fala de coisas celestiais. Você vê Jesus cheio de Deus, ele só falava de coisas do reino, ele só falava de coisas celestiais, só de coisas eternas, e nós precisamos, irmão, parar de olhar para o mundo, falar das coisas do mundo e começar a falar das coisas do reino de Deus. Claro, a gente pode falar, a gente pode participar das coisas do mundo, mas as nossas palavras, as nossas conversas, os nossos relacionamentos, precisa mencionar muito mais as coisas do reino do Senhor. A vida do reino traz o que? Paz. A vida do reino traz alegria. A vida do reino traz consolo, mesmo em meio às lutas. A vida do reino traz paz em meio às lutas, a vida do reino nos traz alegria, a vida do reino nos traz consolo, e isso nos dá esperança, mesmo quando o mundo diga, você perdeu, o céu diz, você venceu. As pessoas estavam ali falando para Jesus, ele perdeu, o diabo estava dizendo e fazendo uma festa, nós vencemos, que nada, venceu nada. Jesus no terceiro dia, ele ressuscita com a chave do inferno, com a chave da morte, ele ressuscita com poder, ele ressuscita para ser assunto ao céu, sentar no trono de Deus e o seu nome ser exaltado, mas em todo nome da face da terra é o nome Jesus. Glória a Deus. Acharam que estava matando o apóstolo Paulo, degolando ele, não, matamos mais um, que nada. Achava que estava amedrontando o reino de Deus, a igreja estava acabando ali, que nada. Pelo contrário, quanto mais perseguia os cristãos e mais matava, mais a igreja crescia. Olha lá no Irã o que está acontecendo lá esses dias. Quanto mais mata cristão lá, mais a igreja cresce. Hoje eu estava vendo a reportagem de um cristão que saiu com um carro, e o rosto dele aqui todo queimado, e as costas, porque ele não viu direito quem que era, e ele abriu o vidro do carro, e a pessoa jogou ácido, e aqui tudo colado, sabe, colado aqui, porque como jogou ácido, ele fechou o vidro, então ele pegou só do lado, de um lado, e ele saiu correndo, porque ele não, dizia que na hora do jogou o ácido, ele não estava enxergando nada, mas ele saiu do carro correndo para dentro, não sei se da casa, dentro do escritório, e ele só viu uma coisa quente atrás também, pegando fogo, que ardia muito, e as costas dele todas queimadas, ele no hospital ali, e a lágrima saindo daquele olho todo colado, assim, queimado, de ácido, e ele falou assim, eu não sabia que era o inimigo, e ele estava falando assim, Alá Akbar. O cara estava comemorando, eu falo do muçulmano, estava comemorando porque feriu o pastor. Mas aí ele mesmo ferido, ele fala assim que estava orando pelaquela alma. Rapaz, isso fala ao meu coração, pobre de espírito. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Mas quando o mundo fala que a gente não tem esperança, quando fala que você perdeu, mas o céu está dizendo assim, olha, você venceu. As pessoas mataram os apóstolos, achando que tinha vencido. Não, na verdade eles estão com Jesus, esperando o arrebatamento da igreja. A igreja é vitoriosa, meu querido. Pode o inferno se levantar contra a igreja do Senhor, pode o inferno se levantar contra a sua vida, mas se você, irmão, faz parte do reino do Senhor, você é vitorioso e nada vai te abalar. Pode tirar a sua vida, mas você é vitorioso, porque a sua vida não só está aqui na terra, o reino de Deus começa aqui, mas não termina aqui. Começa aqui, vai terminar com o Senhor Jesus na glória. A vida do reino, irmão, começa com a pobreza de espírito, com rendição, não com força. E eu gostaria de desafiar você hoje, que já chegou a esse lugar,
hoje aqui, será que você tem realmente total dependência de Deus? Então hoje, talvez você esteja sentindo que não tem nada a oferecer para o Senhor. Talvez você está aqui hoje achando que não tem nada para oferecer para o Senhor. Mas essa é a melhor notícia que eu vou te dar hoje. Porque quando você se rende, o reino te abraça. Quando você fala assim, pastor, ou quando você fala assim, Deus, eu não aguento mais. Sabe o que Deus faz? O reino te abraça. Quando o filho pródigo volta para os braços do pai e fala assim, olha, eu pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como dos seus escravos aí. E o que ele faz? O pai faz, olha, vem para cá meu filho, vem para cá que eu vou colocar uma sandália nova, eu vou colocar uma roupa nova, eu vou colocar um anel, vou fazer uma aliança para você, e não vai ser só isso não, eu vou fazer uma festa, eu vou mandar matar vários bezerros, matar uns animais, nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Aleluia, fique de pé.